A gente estava conversando antes aqui, eu te perguntei se tu é um cara religioso. Na verdade, eu te perguntei se você segue alguma religião, vamos lá, mainstream, né? E tu falou que não necessariamente, né? Falou, no entanto, que tu estudou a vida inteira no colégio católico e que a tua formação é católica. E aí você virou um cara que fala, que meio que junta as coisas, né? Ufologia, espiritualidade, até cristianismo, não é? E vira uma teoria nova. O que é isso, cara? Sobre o que é? Qual que é o tema central? O tema central é o ser humano, a vida e a realidade, ou seja, tudo. Pois é. E assim, é tão extenso por exemplo, eu já dei uma olhada aqui no livro que você me deu de presente, e aqui atrás tem já algumas palavras que parecem ser de domínio de quem manja desse tipo de assunto, mas não necessariamente todo mundo. Como, sei lá, Cabala, Dat, se é assim que se pronuncia. E eu sei que você veio de Você era gerente de banco e fez outras coisas também, mas era gerente de banco quando você começou a escrever, começou a receber mensagens, é assim que fala? Sim, pode ser entendido. Receber mensagem. Que também, a gente conversando antes de começar o programa, eu te perguntei se era parecido com os livros que geralmente são espíritas, que são escritos na verdade, que tem um nome de uma entidade, que não é teu caso. Nesse caso aqui é um nome só para se esconder mesmo, não é? De fato, o meu caso é um pouco diferente. Eu não me enquadro facilmente em nada do que já existe. Não a minha pessoa. Eu digo, não me enquadro no sentido do que eu estou produzindo. Exato. E o eu aí é um pronome que eu não deveria usar, porque tem muito pouco do meu ego, não é minha vontade. Por mim mesmo eu não estaria fazendo isso que eu faço. Na verdade, eu tentei fugir disso minha vida o tempo inteiro. Isso chegou a te gerar dor de cabeça em algum Só momento? gerou e gera o tempo todo. É susto diário. Susto. Exato. Não é fácil, a coisa não é trivial. Eu não tenho muito talento nesse sentido. Na verdade, eu lido com isso porque, como eu disse, eu sou meio que obrigado pelos fatos. Isso quem sei sou eu. Ninguém precisa acreditar em nada disso. Mas ao que eu me lembro sobre mim mesmo, eu não tinha a menor tendência a nada disso. Na minha juventude, nos meus 17, 18 anos, assim, eu gostava de estudar a revista Planeta e assuntos referentes ao Oriente, yoga, blá, 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 blá. No ano do pré-vestibular, na época tinha pré-vestibular, eu estudava as matérias do pré-vestibular, mas muito mais eu estudava esses assuntos naquilo que eu podia estudar. Mas eu estudava porque eu gostava. Porque você realmente se interessava. Pois é. Aí entrei na minha vida universitária no curso de Geologia, era uma média muito alta para se passar no vestibular na época. E como era o primeiro curso lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos falando aqui no ano 77, 78, alguma coisa assim, veio muito professor de fora para que o curso pudesse acontecer. E no meio desses professores, tinha alguns brilhantes, mas tinha uns que eu acho que tinham algum problema de transtorno. E para meu azar, fui escolhido como líder estudantil na época, representava o curso de Geologia junto ao diretório acadêmico, depois fui eleito, ou seja, a minha tendência é muito mais política do que propriamente essa coisa de religião, ou seja, o que for. E se eu estou dizendo isso é só para te mostrar que eu não tinha nada a ver com essa coisa. Então, isso é tudo muito impressionante, porque, assim, como você disse, assim, nos seus livros está escrito ali, cara, eu não tenho certeza. Eu te perguntei como é que você sabe que não é louco, que se você não ficou louco. Você falou, cara, eu não sei. E me parece uma resposta muito honesta, porque você está falando só... eu imagino, vê se eu estou certo, você é o canal e a mensagem passa por você e vira um livro. Parte é assim, a outra parte eu não sou canal coisa alguma. Eu sou um protagonista de histórias que eu não posso contar, cujo enredo transcende os limites do que a gente chama de faixa de realidade na qual a gente está inserido. E eu tenho que interpretar isso e conto aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, do jeito que eu puder. Tá. Então, qual que é o tipo de filtro você usa? Como as pessoas vão entender? Ou o que você quer que elas entendam da experiência? Sendo muito honesto, minha conveniência é o que resta do que eu posso chamar de conveniência pessoal no meu caso. Depois da minha conveniência, que eu procuro atender na hora que eu vou escrever algo, eu digo, eu vou me ferrar escrevendo isso, eu vou ter que explicar. E eu
Então, assim, primeiro eu penso nisso. Não, eu sou alguém feio. Não me pretendo exemplo nem para mim mesmo, nem para ninguém, nem sou candidato a nada. Sou alguém livre, inclusive para errar e falar bobagem. Então, assim, primeiro é minha conveniência. Eu não faço isso por fé, porque alguém está me pedindo, ainda que tenha todo um contexto de me perseguir para que eu faça. Uhum. Mas não é por isso, porque eu tenho condições suficientes de negar isso e me recusar, mas é porque é necessário. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer diante daquilo que eu pude observar. E o que é que eu pude observar? Coisas muito trágicas na vida humana e por trás da vida humana. Por isso que os livros que eu produzo, as palestras que eu faço, são difíceis, não são agradáveis. Parte, como você muito bem colocou, tem a ver com mensagens que chegam, com toda uma solicitação ao meu redor. Inteligências não humanas utilizam do meu concurso e eu me deixo ser usado e produzo. Uhum. A outra parte, como ele disse, é protagonismo. É o fato de eu ser vinculado a uma série de acontecimentos que, para mim, não são nada agradáveis, mas também não... mas que não são humanos. Esse é o problema. Então eu tenho muita dificuldade em contar isso. Entendi. Nossa, mas essas experiências acontecem... Você falou que toma um susto todo dia, né? Não. Tá bom, você falou que toma susto São todo dia. sustos diários. Sustos diários. Essas experiências que você está falando assim, que não quer contar, ou conta nos livros como a da tua conveniência, elas são frequentes também? São. Nossa, cara. Não está no nosso poder. Ou pelo menos falando na minha perspectiva pessoal, não está no meu poder evitar isso. Está no meu poder disfarçar, fazer de conta que aquilo não está acontecendo e tentar seguir minha vida normal. Às vezes eu consigo, quase sempre eu consigo. Eu me tornei alguém que consegue fazer isso. Mas ainda assim eu não tenho como perder de vista a quantidade de sofrimento, a quantidade de coisas tortuosas que existem envolvendo todo um processo chamado vida não humana, que envolve a vida humana que nós conhecemos e que são forças aparentemente invisíveis, mas que construíram e constroem todo o cenário onde a gente está inserido. E nós somos atores e atrizes de um enredo que a gente pensa que sabe qual é, mas são essas forças que determinam esse tipo de enredo. E é isso que eu estou tentando explicar. Entendi. Bom, então se a gente... Só por isso, essa pequena parte que você falou aí, dá para entender que a gente, então, não tem livre-arbítrio, é uma ilusão. Não. O livre-arbítrio total é uma ilusão. Tá. Veja bem, a ciência, o avanço da neurociência hoje em dia, permite que os cientistas encham o cérebro de alguém com eletrólitos e esse cérebro fica representado no visor, no monitor, e na hora em que a pessoa vai falar alguma coisa, tudo que acontece no cérebro aparece ali, os cientistas filmam. Então, o que é que se descobriu muito recentemente? Que antes de um ser humano falar, o cérebro dele se acende. Então, a conclusão é 0,5 segundos antes da palavra sair aqui pela boca, o cérebro já se acendeu. Dependendo da palavra, do que for, do que seja, da atitude humana, são várias partes do cérebro que se acendem. Em resumo, o ser humano age, pensa, sente e fala porque o seu cérebro manda. A ciência tem 100% certeza disso, porque é facilmente demonstrável, verificável. Não é uma crença. Já conversei com os neurocientistas que já me falaram pois isso. É. Aí o que é que a ciência diz? Podemos concluir que o ser humano não tem livre-arbítrio, porque tudo que o ser humano fala, pensa, sente e diz é o cérebro que manda. Os cientistas são perfeitos até aí. Aí você pergunta, e por que o cérebro se acende? E por que o cérebro se acende? Esse é o problema. Dentro dessa caixa craniana, nós temos cerca de, segundo alguns, 80, segundo outros cientistas, 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem milhares de dendritos e só um axônio. Dendritos é por onde as bits, informações, entram. Essas informações entram na célula neuronal. Lá no núcleo da célula neuronal tem o quê? O código
o código, o DNA de cada um de nós. Esse código, então, que já está formatado, a gente não escolheu nada, alguém já inoculou isso na condição humana. Ele processa as informações todas que entram em 1 milésimo de segundo no cérebro e a resposta sai pelo axônio. Como são 100 bilhões de neurônios pulsando a mesma resposta via os axônios, essa sensação vem aqui para o lobo frontal, para o córtex frontal, e a sensação que nós sentimos é que o nosso eu está aqui dentro. Mas isso é ilusão. Um rádio fala, mas o locutor não está lá dentro. Se você quebrar o rádio, não tem ninguém lá. Nossa, mas é que aí... Se você abrir aqui o corpo de um ser humano, você vai encontrar sua podridão organizada. É feio pra cacete aqui dentro. Não tem o eu da gente aqui dentro. Só que a ciência morre aí. É verdade. Porque ela não vai além disso. Ou melhor cético dizendo, também para aí. A física quântica vai adiante. Tem esse detalhe. Porque existe uma briga hoje na ciência entre a visão clássica e a visão de vanguarda. Um cético, você muito bem o disse, para aqui porque prefere não se meter nessa história. Mas tem físicos quânticos de vanguarda que dizem: ei, cara pálida, o cérebro se acende. Porque no âmbito do que nós chamamos faixa de realidade na qual vivemos, isso é o que a gente percebe, mas existe uma outra realidade não física onde há um observador e este observador tem um corpo quântico. Amit Goswami, por exemplo, é um físico, é um PhD hindu famoso, tem um livro dele, Física da Alma, ou Universo Autoconsciente, em que ele explica tudo isso. Em que esse observador, ou seja, nós estamos falando aqui do que nas revelações ou tradições religiosas chama-se de espírito, ou seja, um espírito que está vinculado a esse corpo, esse espírito pulsa, aí lá vem o estímulo, o cérebro se acende, aí você fala. Ou seja, a física quântica, ou seja, as informações védicas, purânicas, de tradições antigas explicam isso, que a ciência clássica descobriu o problema e não consegue resolver porque a ciência clássica não sabe definir a consciência, só a ciência avançada. A ciência clássica diz que nós não temos livre-arbítrio, mas aqui que tem um problema. Temos. Não o tempo todo.